Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. Eu sempre falo isso, mas é real, é verdadeiro. E a sua presença, a sua participação é muito importante. Por favor, conversem conosco através do chat, compartilhem, curtam esse vídeo. Isso faz com que muitas outras pessoas tenham acesso ao vídeo. E já que a gente está falando sobre conversa, eu quero falar sobre as nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv e o nosso e-mail é o maternidadenareal@ippinheiros.org. Por favor, mandem sugestões, a gente gosta de receber sugestões e a gente pode tratar aqui de assuntos que sejam necessários e importantes para você e para sua família. E como vocês viram, hoje a gente vai conversar sobre conteúdo digital. Uma coisa tão difícil nos dias de hoje, todo mundo precisa trabalhar com o digital, todo mundo tem uma TV em casa, todo mundo tem um celular, essa é a realidade. Algumas pessoas nem televisão têm, mas um celular, ele existe e está na mão. Como a gente vai fazer para trabalhar e tratar isso? Quanto tempo o nosso filho pode ficar? Quanto tempo eu posso ficar? Será que isso está influenciando na minha maternidade? Será que isso está influenciando a vida do meu filho? E é sobre isso e sobre esse assunto que a gente vai conversar. E antes da gente entrar nesse assunto, eu quero pedir para rodar esse vídeo que eu separei e que doeu muito meu coração enquanto eu estava assistindo. Pode rodar o vídeo. Difícil? Eu olhei essas cenas e vi essa criança pedindo atenção e essa mãe só com o celular na mão e esse pai só com o celular na mão, doeu tanto pensar a quantidade de vezes que eu já fiz isso lá na minha casa. Mas graças a Deus a gente pode virar essa chave e mudar. E para conversar sobre isso, estamos aqui hoje eu, Rafa, Neila e André. Muito obrigado por estarem aqui. Por favor, se apresentem para o pessoal lá de casa. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite, fico super feliz. Sou a Neila Carvalho, sou formada em Direito, mas sou especialista em Marketing Digital e Neurociência. E hoje eu trabalho sendo orientadora de pais na área de comportamento digital. Uau. Eu sou o André, sou pediatra de famílias, e esse é um problema muito comum que a gente encontra nos nossos atendimentos. Estou aqui para contribuir. Podem mandar suas perguntas aí, vamos juntos. Ai, Nós somos pais, viu? Somos pais, somos casados, casados. temos uma filha adolescente de 14 anos, é a Sofia. Beijinho, Sofia. E a Manuela, de 9 anos. De 9 anos. Ai, Mesmo. que bênção, que bom ter vocês aqui conosco e que bom que a gente vai poder, né, Rafa, tirar todas as nossas Todas as dúvidas. nossas dúvidas. Pode começar. Eu falei que não vai ser um programa, vai ser uma consultoria. Exato. Eu tenho um menino de 10 e uma menina de 7, então é um assunto que já está lá em casa na vida real mesmo, né? E
A gente vê, e aí, gente, se eu trouxer algum dado aqui que não faça sentido, vocês, como entendedores, podem me corrigir. Porque a criança ali até nos 2 primeiros anos, né, é um período muito importante para o desenvolvimento, onde ela está observando os adultos, reproduzindo o que os adultos estão fazendo. E a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda telas, enfim, a partir dos 2 anos. Enfim, já não vou nem falar da minha parte. A gente Beleza, vamos pula, olhar o pula. futuro, vamos olhar o futuro. E aí, quando a gente coloca a criança em contato antes, né, dessa indicação, quais são, assim, o que a gente atrapalha, né? Quais são as consequências que a gente traz expondo a criança ali com aquele dispositivo, seja ele qual for, que ela não vai ter aquela interação, né, de reproduzir. Eu vejo agora com as redes sociais que a gente consegue acompanhar a maternidade de outras pessoas, eu vejo às vezes algumas mães que adotaram isso mesmo de sem televisões, sem telas até os 2 anos. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Porque uma criança até os 2 anos, ela não fica aqui um tempão brincando, ela fica Sim. 5 minutos, ela já quer outra coisa. Enfim, é muito cansativo para os pais, né? Tanto que eu acho que a gente acaba recorrendo por causa disso. Mas, enfim, que consequências a gente traz para a vida dessa criança quando a gente fura, né, essa fila aí. Começar? É complexo, eu te entendo, porque já passei por isso com as duas meninas, menos intensamente com a mais velha, porque com 14 anos não era uma fase que você tinha o celular, você tinha a TV, mas o celular ainda não era smartphone. Verdade. Então, no início ali, a gente conseguia estabelecer bem, vai ficar um pouquinho aqui na TV, vai brincar, vai fazer tal coisa. Com a mais nova, eu já tive outros desafios, porque ela já nasceu completamente digital, com o smartphone e querendo passar a telinha. Então, eu entendo os pais nessa angústia, mas o quanto isso é prejudicial e o quanto é complexo lá na frente, isso que a gente tem que ter em mente. Às vezes a gente facilita a nossa vida no hoje e lá na frente. Vamos colher, Quais né? são Exatamente. quais são essas consequências? E nós já temos vários estudos falando sobre as consequências de tela, de eletrônicos na vida dos mais novos. Aí a gente vai cair já numa discussão que podemos até dizer que essa orientação que você trouxe da Sociedade Brasileira de Pediatria, creio que em breve será atualizada. Tem algumas evidências recentes demonstrando que não é questão apenas da idade versus o tempo. É o que o tempo de tela pode causar no desenvolvimento do seu filho. Porque quando você pensa na repercussão que aquilo vai gerar num cérebro em desenvolvimento, aí você começa a parar para pensar. Então, independe de ser 2, 3, 4 ou 10 anos. Você tem uma criança em amadurecimento. Ela deveria estar ali se relacionando com pessoas. A começar com os próprios pais. Sim. Só que aí ela está perdendo tempo em uma tela, seja aquela qual seja, né? Depois a gente fala dessas questões, TV, celular, enfim. Mas está numa tela, perdendo tempo, numa fase precoce da vida dela, em que o sistema nervoso está ali ávido por experiências, interações. Então, tem estudos recentes demonstrando que crianças que permanecem mais do que 2 horas na tela, você já encontra alterações neurológicas em funções executivas, memórias, controles inibitórios que o sistema nervoso precisa ter. E esses estudos foram comprovados com eletroencefalograma, não é necessariamente uma suposição, uma entrevista. Ter os dados, né? Então Tem foram dados. crianças que tiveram ali a chance de participar de um estudo, foram analisadas depois que elas permaneceram num tempo X na tela. Agora deixa eu ver como que ficou. Aí aquelas crianças foram submetidas a testes, Uau. justamente de memória, Uau. função executiva, e quem ficou mais tempo na tela foi justamente a criança que não passou no teste. O desenho dela é diferente do desenho de uma criança que ficou, por exemplo, só 1 hora. Então veja que até Uau. tempo dependente o efeito neurológico que a tela pode trazer. Então eu acredito que a atualização que em breve vai sair pode ser radical, ao ponto de realmente proibir. A tela até certa idade não é recomendada. Aí você vai começar a pegar as discussões. Tá bom, e aí?
que eu faço com o que meu eu filho? faço? Exatamente, né? Verdade. Que eu acho que é a principal discussão. Todo mundo já entendeu a dificuldade, né? E já entendeu também como isso traz prejuízos. Eu acredito que depois da pandemia, que as crianças ficaram ainda mais expostas à tela, ao tempo do celular, enfim, e as dificuldades que apareceram no consultório, dificuldades de locomoção, de fala, de interações sociais, comportamentais, Oftalmo, né? é, Diversas naturezas. Eu lembro que assim, meu filho ficava zero. Não posso falar zero, mas era quase zero tela. Mas veio a pandemia, eu trabalhando de casa, sozinha, porque meu marido não ficou em casa, né? Então, assim, eu ficava sozinha com ele. Eu não tive outra opção, né? Porque na hora que eu entrava com o meu chefe, com uma reunião, eu falava, o que eu vou fazer? Ou eu colocava uma madeira, ou eu ligava a TV. Exatamente. E isso foi comum. As mães chegavam no atendimento angustiadas, porque o filho que até então nunca tinha tido um contato com celular, ela se viu obrigada, por conta da necessidade de manter o filho quieto para poder trabalhar no computador. Isso, trabalhar. foi exatamente isso. E aí não tinha apoio, não tinha escola, não tinha alguém para ficar em casa, e foi essa loucura. E eu lembro que o que eu tentei fazer, que aí que vem uma outra pergunta, foi deixar na TV, não dar um celular ou um tablet na mão. Mas isso faz diferença ou não tem diferença nenhuma? Isso eu vou Faz. começar, faz diferença. Tem referências que demonstram que a TV é menos pior, se é que eu posso usar esse conceito, do que o celular. Já que na TV, além de você ter ali uma distância maior, um controle melhor do que é visto, então você tem repercussões menores na criança. Mas ela é tão maléfica quanto o telefone. Porque o telefone, a criança, você às vezes não sabe o que ela está fazendo. Você tem os algoritmos que vão emendando um vídeo no outro, os jogos infinitos que fases e fases e fases, e a criança fica hipnotizada por aquilo. A dopamina no sistema nervoso dela rolando solta, e ela não quer largar daquilo. Porque a rede social, e principalmente das redes sociais, né? Porque a gente tem que lembrar que o YouTube é uma rede social Sim, de vídeo, mas ele é. Então a criança tá ali no YouTube, ela não tá no Google, gente, procurando coisas, é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais velha. Mas ela tá ali no YouTube. Aí, quando ela fica mais velha, ela já começa a procurar coisas, mas ela fica ligada dentro das redes sociais. Então, lá, Instagram, TikTok, principalmente, as crianças mais novas adoram um videozinho do TikTok. E a rede social, ela foi feita para prender o usuário dentro dela. Sim. E é por isso que o algoritmo ele é tão eficiente. E a sensação de bem-estar que o nosso cérebro produz é o que faz você ficar conectado o tempo todo. E aquilo ali vai trazendo aquele bem-estar. Chega uma hora que nós estamos viciados, adultos e crianças. Agora, você imagina o seu filho de 2 anos, né? Ou de 1 ano e pouquinho, viciado, tendo comportamentos de uma pessoa, eu posso dizer até como se fosse uma droga. Então, você tira, verdade. o que acontece com aquela criança? Perde o controle ali. Perde fica- o controle. Totalmente. E às vezes, na inocência, a mãe ou o pai vê um vídeo numa rede social e ela mostra pro filho, e o filho acha engraçadinho e pede outro. E aí, sem perceber, você acabou introduzindo algo para aquela criança e abriu uma porta que até então ela não sabia que existia. Complexo, não é simples, Nossa, né? Muito. complexo. Mas o ambiente que a criança está também influencia. Então, se ela está acostumada a momentos de lazer com a família, ou se ela está acostumada a brincadeiras que ela é obrigada a usar o lúdico, talvez quando você tirar o telefone, ela volta para o que ela fazia. Agora, quanto tempo que ela está na tela? Aí é onde entra a dificuldade do que eu faço, então, se eu tirar a tela. Uhum. Interessante isso, porque recentemente eu adotei umas estratégias lá em casa de ir reduzindo o uso, né? E aí fiz um tratado, assinamos, colei na geladeira com as regras. Na hora de Uau! estabelecer as regras, eu mesma estava me confundindo. Eles, mamãe, você está se confundindo nas regras? Eu falei, é verdade, estou mesmo. Mas aí estabelecemos. E aí começa o seguinte: quando acaba o tempo que eles podem usar, tá um tédio, não tem nada para fazer. Posso ver? Não, você não pode ver. Mas aí dá um tempo, eles ficam ali entediados. Ele arruma uma coisa para fazer, ele vai Isso. criar, eles pegam e vão brincar, vão ser criança de verdade.
Aí pega uma caixa de papelão, aí pede alguma coisa, aí Isso. eles se fantasiam. Enfim, eles arrumam alguma coisa para sair daquele tédio. É. Que não sairiam, né? Eles não sairiam da tela do que estivesse fazendo para Naturalmente, buscar né? alguma É. outra coisa. Então eu vejo também a geração dos nossos filhos não sabe ficar entediado. Não, não Não sabe. sabe. E nós estamos começando a ficar Também, sem nós também. saber Sim. A o gente que não que é o pode, você fica tédio. numa fila, num É. táxi, numa coisa assim, você não fica sem pegar o celular. Eles idem, né? Você vai levar, não, vamos com a mamãe, eu deixo você ver o tal coisa. Eles não sabem ficar um tempo sem fazer nada, assim, viagem, tudo. Ultimamente, Difícil. falar de viagem, a gente começou a fazer viagens mais longas de carro. Justamente porque para elas entenderem que existe tempo para as coisas, tem um tempo de deslocamento e que esse deslocamento é legal, é interessante, você tem Sim. coisas para ver. Então, a primeira viagem longa que a gente fez foi para Foz do Iguaçu, é 1.200 quilômetros de São Paulo. Bastante. Pô, bem longo, né? É. Então, longe. a gente teve que aprender a geografia, teve que aprender um monte de coisas. Não pega telefone em um dado momento na estrada. É. Muito, Então né? foi um exercício para elas. E pra elas nós. incomodadas. Pai, não tem sinal. O que que eu faço? Nada, filha. Eu falo isso, Foi- curte o foi tédio, isso. não sei. Gente, é tão bom fazer nada. Aprende a fazer nada. Exato. Lá em casa não pode, no carro nunca pôde. A gente normalmente vai ao Rio de carro, não são 1.200 quilômetros, é metade, mas já é o suficiente para dar uma entediada. Isso. Não pode. No início, porque eu achava que eles podiam ficar enjoados. E depois, não. Vamos fazer o quê? Não sei. Dorme, vê aí o verde, não sei o que você vai fazer. Isso é reflexo da nossa vida que se tornou imediatista. As respostas instantâneas, as coisas muito rápidas e a criança ela se espelha. Sim. Você fica no telefone muito tempo. Por que que eu não posso? Sim. Se coloca na cabeça daquela criança. E aí você fala pra ela, não usa o telefone, mas você tá lá rolando a Ela tua fala, tela. Eles falam, não é justo, você tá Isso. olhando. Então nós pais precisamos assumir o nosso papel dentro da nossa casa para a gente poder trazer ali para aquela criança os momentos que ela precisa de comunhão com a família, trazer os seus princípios. O que que você leu para o seu filho? Sim. Qual foi a última vez que você leu para o seu filho? Para você conseguir mostrar para ele e ter a oportunidade de conversar, por exemplo, algo da sua história. As crianças adoram ouvir as nossas Sim, histórias. sim. Você vê que não é difícil arrumar um assunto para conversar com a criança quando ela já tem um mínimo de entendimento. É muito interessante essa alternativa para quando o filho está entediado, já que você tirou o celular. E aí você consegue preencher. Isso vai ser em vários momentos da semana, né? Sim. Não é um dia Claro. apenas. Mas já é uma saída para começo, para o começo. Até a criança realmente criar um novo hábito. E eu acho que a gente também tem que estar tranquila, porque eu acho que isso é mais difícil, de que ele não vai fazer nada, né? Porque eu me pego às vezes, nossa, mas eu vou ali lavar a louça e ele tá aqui sem fazer nada, eu não vou... Porque a gente tá desacostumado a não fazer nada, então deixar ele sem fazer nada também é complicado. No dia a dia ali, então eu tô lavando uma louça, por muitas e muitas vezes eu trago ele, vem lavar. Só que dá muito mais trabalho, né, gente? Eu Dá, lavar muito. sozinha do que colocar ele lá, molhando o chão, Exato. né? Fazendo aquela confusão. Mas é o que a gente deveria fazer. Eu fico pensando, como é que a minha mãe fazia tudo isso? A gente né? ficava sentada na cozinha, não meio tinha, brincando com as exatamente. coisas da cozinha. Não tinha, a Exatamente. gente tava lá com o pote na mão, Isso. olhando feijão, jogando, né? Fazendo, Exato. dava alguma função. Olha, segura esse feijão, faz isso. E a gente não sabe fazer isso. Essa é a realidade também. Nós não sabemos É verdade. ajudar os nossos filhos Não a sabemos criar. brincar com os nossos filhos. Isso é verdade. E se você expandir isso, eu estou falando de uma criança pequena que tem essa necessidade do brincar, que ela vai aos poucos mudando a cabeça dela para as curiosidades e para outras questões, só que você não está assumindo, você não está preenchendo ela com informações familiares, ela está buscando isso em uma fonte que você não sabe, absorvendo. Sim. E aí onde você vai colher esses frutos? Provavelmente na adolescência. E aí tudo é que- onde começa grande parte dos problemas que a gente tem visto até mesmo em adultos, da adolescência para a fase de adulto jovem. E o que a gente está conversando aqui não é para deixar os pais a pontos de, meu Deus, o que que eu faço? Eu errei muito como pai. Eu não quero isso para os meus filhos, mas ser muito radical ou isolar eles da tecnologia, porque nós passamos por uma transição digital.
Nós éramos totalmente analógicos, Sim. né? Uhum. Pegamos essa fase, nossos filhos, principalmente os menores, são digitais. A gente tem que aprender a conviver com essas tecnologias. Ele tem que aprender o tempo que ele vai ficar e quando ele estiver dentro ali do aplicativo, quando ele estiver dentro até de um jogo ou no celular, no computador, ele precisa saber o limite dele. Poxa, aqui eu não posso ir mais. É. Então, essa consciência, primeiro para nós pais, para podermos auxiliar os nossos filhos nesse processo, que já é tão difícil, né, pra gente. É porque a gente não sabe o limite pra gente, né? É. É Aí esse que o problema. tá. Esse é o grande problema. Eu tava pensando nisso ontem, né? Estudando pro programa e pensando, eu não tenho limite. Né? Essa história de você começa a usar a rede social, não, eu vou usar para divulgar uma maternidade na real. Nossa. Chega um momento que você já tá fazendo tudo, menos divulgar o Que programa. bom que não acontece só comigo. Porque, não, eu não vou ficar, vou Não, só não vou divulgar o ficar. programa. Tô há Exatamente. 5 horas. Exatamente. Aí você já viu tudo, o que você tinha que fazer, você não fez. Né? E aquela criança que nem sabe o que é o controle, né? No caso do meu filho, tem só 4 anos, ele não vai saber mesmo. Eu preciso orientar. E cansa. É Cansa. cansativo, né? É cansativo você ficar em cima, é cansativo você corrigir, é cansativo disciplinar. Educar é cansativo. E você trouxe aqui uma palavra, né? Do hormônio da dopamina e falou assim, vai mexendo ali, vai trazendo isso. Como é que funciona essa questão desse hormônio dentro do nosso corpo? Gente, a dopamina, ela é o hormônio associado às sensações de bem-estar, às sensações de prazer. E quando você tá naquela tela, trazendo conteúdos que te deixam feliz, você quer viver de novo a mesma experiência, de novo e de novo. E quando você tá com a dopamina em níveis maiores, você demanda mais dopamina com o tempo para viver uma sensação parecida com a anterior, que é o conceito que a Nela falou do vício. Você, no começo, com um pouquinho de tempo, você já tá bem. Agora, conforme você vai usando, você demanda mais para viver a mesma experiência. Diferente, por exemplo, de um estímulo negativo, que você não precisa ter o acúmulo para ter a dor. Então, a dopamina, ela começa a deixar o seu sistema nervoso embriagado dessa sensação prazerosa, e para você desfazer isso, ou encontrar a dopamina, por exemplo, numa conversa, Outro lugar. você vai ter que demandar um esforço muito grande. Mas o primeiro passo tem que ser feito em algum momento, para você poder cultivar o relacionamento. Então, a criança pequena, viver a experiência com os familiares dela. A mãe, o pai, os irmãos, os primos, os tios, os avós. O adolescente, para ele viver a experiência da socialização com os amigos dele, que é o momento dele se relacionar com pessoas fora da família. Ele vai ter que achar o prazer e o bem-estar dele conversando com os amigos. Ou numa viagem, encontrando algo diferente que ele nunca viu e achou curioso. Então você percebe que para fazer essa troca de dopamina, em vez de estar com a dopamina ali na tela, ele viver a dopamina em relacionamentos saudáveis, você vai ter que dar o primeiro passo. Entendi. Até mesmo porque o nosso cérebro, ele é primitivo. Ele não evoluiu que nem evoluiu a tecnologia. Então, ele continua precisando dos estímulos certos para se sentir bem. Só que a tecnologia fez o quê? Eu tenho muito prazer o tempo todo. E o ser humano, ele não foi feito para estar feliz e contente o tempo E todo. nessa velocidade, E né? nessa velocidade. Exatamente. Então, ele quer cada vez mais. E aí ele começa com a tela, com os vídeos. Daqui a pouco eu vou postar lá no Instagram. E se não tiver like, nem vou dormir. Porque eu vou desfazer isso, vou postar de novo. Puxa, isso aqui deu mais curtida. Meu cérebro entendeu e ficou mais feliz. E com isso, ele vai tentando coisas cada vez mais agressivas ou super estimulados. E isso, criança não tem filtro. O adolescente não tem filtro. A gente ainda consegue falar, poxa, eu não vou fazer isso porque não é tão legal. Não me convém. Nós, cristãos, ainda pensamos, poxa, e se meu irmão lá da igreja viu o que eu tô fazendo? Se Deus, será que ele vai gostar disso que eu tô fazendo? Então, a gente ainda tem um filtro. Criança tá aprendendo quais são esses filtros. Exatamente. É. Não, e é interessante, ela trouxe uma informação, eu fiquei pensando, algo que te traz muito bem-estar em todo o tempo,
mas os índices de depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental estão em níveis altíssimos. Olha que incongruência. É, Sim. Para você ver como ali não está contraditório, a né? solução dos nossos problemas, ali não está a resposta que a gente precisa. A gente tem que se preencher de coisas que nos levam para Deus, coisas que nos tragam um prazer de estar juntos. Veja que é uma mudança realmente de mentalidade. Sim. E encarar o telefone, como você estava comentando aqui, É. como ferramenta de trabalho. E ele trouxe produtividade pra gente. Sim. Pode ter um pequeno lazer? Pode, mas um pequeno lazer. Como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua casa? Antes de você se voltar para esse lazer. Isso é uma dúvida aqui quanto à dopamina. O mecanismo é o mesmo independente da faixa etária? Sim. Obviamente que nos pequenos você Não, tem algumas proporções imaturidades. distintas, mas Exatamente. é o mesmo mecanismo. Exatamente, é o mesmo mecanismo. Você pode fazer um paralelo com o doce. A criança que desde cedo recebe um pouco de doce, para lá na frente começar a ter algumas recusas nutricionais, aí você você pensa que faz parte até desses mecanismos. E não fica se sentindo ruim, porque você ficou lá, puxa, dei o celular, ou fico muito tempo no celular. Imagina só, o meu trabalho era com redes sociais, posicionamento digital, tendência de consumo de mídia, tá? Sim. Então, era o tempo todo ligado. E eu cheguei nessa posição de ter 18 horas que eu olhei no meu celular de consumo. Porque ou eu estava trabalhando realmente, estava ali fazendo algo, ou eu estava consumindo para poder produzir. Então chegou, eu falei assim, poxa, os problemas que estão chegando dentro de casa, que a gente vai tendo, né? Eles começaram de mim, porque eu também estou o tempo todo no celular. Então eu precisei me autoconscientizar, me controlar. Estabelecer limites. Hoje eu não tenho, por exemplo, nenhuma notificação, tanto de rede social quanto de WhatsApp, não tenho mais no meu celular. Eu tirei do meu. Eu tenho tempo, então alguns aplicativos eles bloqueiam, porque tem hora que eu estou fazendo e eu não vou continuar aqui. Sim, então muito eu fácil, mesmo né? já coloquei essas limitações para eu entender que eu passou do horário, né? E isso é algo que nós vamos aprendendo e vamos ensinando, aprendendo e ensinando. Óbvio que eu uso muito mais do que as minhas filhas, uso muito mais do que o André, mas eu falo, agora eu estou trabalhando. Agora eu não posso dar atenção, eu preciso responder algo do trabalho. Então, elas hoje entendem melhor isso. Mas no início, até para eu falar assim, não, está muito tempo, para mais velho, né? Está muito tempo, me dá o celular. Mas você também tá, mãe. Então, a gente teve que fazer mudanças. E as mudanças começaram por mim. E é muito rápido, né, a percepção deles na gente, né, do nosso erro. Porque a gente também percebe o deles, mas a gente demora para perceber o nosso. Então, eles apontam, né, eles falam. É nítido. Semana passada, eu fui pegar meu filho 3 dias falando no celular, porque eu estava resolvendo várias coisas, e eu cheguei. No 3º dia, ele entrou no carro e ficou mudo. Aí, quando cheguei em casa, eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu não quero mais que você me pegue falando no celular. Olha só. Eu entendi, filho. Pedi perdão. Falei, prometo que amanhã a mamãe não vai chegar de jeito nenhum falando no celular com você. Então, assim, a gente nem percebe, né? Eles percebem, a gente dá bronca, não, você não ele pode, não percebeu fica que na já TV. era recorrente ali Exatamente. ontem, foi hoje. Hoje de foi, novo. ai, de novo, mais um dia que ela nem olha pra mim, né? E realmente não era uma coisa recorrente, mas estava resolvendo algumas coisas na semana passada e foram dias cheios de ligações fora do meu trabalho. E ele notou, e ele percebeu, e aí é isso que você falou, a gente pode dar uma frear, né? Frear e vamos começar de novo. E eu quero interromper o nosso papo um pouquinho para chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai, e a gente vai entender por onde começar essa parada. Pode rodar. Oi, gente, tudo bem? Eu quero te convidar a ler o que está escrito lá em Atos 17, versículos 22 e 23. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse:
Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu escolhi esse texto para compartilhar com vocês hoje no nosso tema de conteúdo digital pelo seguinte: hoje nós estamos aqui em pleno ano de 2023, na era digital, com tanta ferramenta na nossa mão. E Paulo, por sua vez, estava lá no século I, vivendo aquela cultura de idolatria, com deuses ali esculpidos por mãos humanas. Paulo, ele utilizou o que ele tinha em mãos, aquela escultura que os próprios gregos fizeram ao Deus desconhecido, ele aproveitou e usou aquilo para pregar sobre o Evangelho, sobre o Deus verdadeiro. E hoje nós estamos aqui inseridos nesse momento, nessa cultura digital, e nós precisamos também usufruir disso, filtrar, assim como Paulo filtrou, mas usufruir das ferramentas que a gente tem possibilidade nas nossas mãos hoje para falar do nosso Deus, para pregar o Evangelho, seja dentro de casa, para nossa família, para os nossos filhos, mas também para todos aqueles que nos rodeiam. Que assim como Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo a fazer isso, que cada uma de nós também possamos ser inspiradas pelo Espírito a falar do Evangelho de Cristo, usando as ferramentas e os conteúdos digitais que a gente tem a nosso favor nos nossos dias de hoje. Que Deus nos capacite e nos abençoe. Até mais! Obrigada, Raquel. Como é bom e como é gostoso a gente ver que Deus tem palavra para todas as áreas da nossa vida. E a gente está conversando aqui sobre o conteúdo digital. E eu queria perguntar, na adolescência, então a gente falou aqui bastante da infância, então chegou a adolescência, aquela fase que você não tem mais nenhum controle, esse é o fato. Eu brinco com a minha mãe, você tinha a possibilidade de ouvir, né? No outro telefone, a gente nem isso mais tem, né? Porque ela pegava lá na extensão e dava uma escutadinha, o que a gente estava conversando com os nossos amigos. Hoje a gente não tem mais isso, né? Até existem programas que você consegue rastrear e tudo mais, mas eles são muito mais ágeis do que a gente. Essa é a realidade, né? Porque eles sabem apagar coisa que você não sabe de lugares que você nem imagina. Como tratar isso na adolescência? Como que a gente faz para ter um pouco do controle? Eu preciso começar falando que tem que começar antes da adolescência. Tem que começar. Você falou que tem um filho de 10 anos. Tem que ser antes disso. Você precisa estabelecer limites antes da adolescência. Porque vai chegar essa fase que ele vai ter o próprio celular, que ele está incluído ali num contexto social que ele precisa, os amigos estão ali, estão na rede social, a escola está digital hoje, então demanda muito do trabalho, de pesquisa, até mesmo de recados. Hoje você não recebe mais nada. Não tem mais papel, não tem mais agenda, né? É tudo digital. É. Então as crianças chegam nessa fase da adolescência, elas já estão totalmente digitais. Então o controle começa na infância, né? Agora, claro, existe aquela possibilidade de você, puxa, eu nunca pensei nisso, porque a gente não precisou ter controles tão rígidos, né? Então a gente achava que para o nosso filho, tudo bem, ele não vai pesquisar tal coisa, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer bullying pelo WhatsApp. É sempre acha que, não, meu filho pode sofrer bullying, mas ele pode ser o causador do bullying. Então, quando você tem filhos nessa faixa etária de 10, 11 e assim por diante, primeira conversa, tem que ser conversado. Tem que se estabelecer limites. Sim. Não é só de tempo, mas é limites. O que você pode, o que você não pode fazer. Quais são as consequências penais do que você faz na internet? Porque um adolescente, ele às vezes não tem freio. Ele às vezes, né, vai pela onda dos amigos.
e acaba cometendo crimes na internet, né? Ele pode ser pego ou não, ele pode passar por uma apreensão ou não, mas os pais vão ter consequências, com certeza. Então você precisa conversar com seus filhos sobre bullying, cyberbullying, sobre pedofilia, sobre todos esses temas que são complexos. Começa cedo, né? Claro que cada faixa sim. etária tem um jeito de se falar. Controle de programas, controle parental. Existem os celulares hoje, tem alguns aplicativos que você pode instalar no celular, ou às vezes já tem de fábrica, fazendo aqueles programas familiares que você, né, Tempo de coloca uso. tempo de uso. Então, hoje eu tenho uma filha de 14 anos que tem tempo de uso, tá? Tem alguns controles sobre sites que não pode, o próprio celular bloqueia. E hoje ela tem uma consciência maior e em algumas situações ela fala: mãe, olha só o que está acontecendo. Mãe, um perfil me mandou algo estranho. Ela já tem consciência dos crimes digitais. Então, eu denunciei essa conta, mas olha só, tá passando do Olha que limite. Olha, isso é muito bom. Então, A fase da adolescência é naturalmente a fase que eles vão querer se sentir mais próximo dos amigos. E é natural um certo afastamento dos pais. Sim. Só que a gente, sabendo desse momento deles, você tem que proteger de influências negativas externas para que eles possam realmente amadurecer para a vida adulta. E o controle do conteúdo é fundamental para que eles não absorvam conteúdos inadequados e isso atrapalhe o começo da vida adulta, Sim. acostumando com determinados conteúdos que não vão agregar em nada para a fase adulta futura deles. Então, você vigiar o que eles estão fazendo faz parte do cuidado dos pais diante de um adolescente que tem o uso livre de celular. E aqui eu falo uso livre, por quê? Porque nessa idade, todo mundo tem dos amigos. É. Se eles não tiverem, Não tem como eles não vão ter. participar das festas, das conversas, não vão estar por dentro do que acontece na turma. E aí você pode trazer um outro problema, que é o isolamento excessivo na Exato. Não adolescência. tem como É. não ter, né? Isso, precisa. Só que tem que ser dosado. Então, o controle do conteúdo do que o adolescente vê é importante. Mesmo que você precise, eventualmente, criar regras que são um pouco mais rígidas. Exemplo, você não vai mudar a senha do seu telefone. Papai quer saber a senha do seu telefone e eu vou olhar o seu telefone dependendo do momento. Você precisa definir essas regras para ele saber o que vai ser, o que vai acontecer. o que está acontecendo com a nossa geração é que você não coloca o limite e existem vários adolescentes que falam assim: mas você tem direito, você sabia que você pode ter rede social aos 13 anos? É o seu direito, você tem direito à privacidade. E eu entendo como esse assunto é complexo de privacidade do filho. Precisa de uma conversa dos pais, precisa dele entender quais são os limites, entender que os pais têm o direito de saber. Porque o que ele faz na rede social tem consequências para ele e para a família. Então é importante os pais entenderem que a privacidade dos filhos não é maior do que os perigos que rondam eles. Exatamente. E vocês precisam estar ali no controle do que seus filhos estão vendo, com quem eles estão falando, e conforme vai crescendo, você vai dando um pouco mais de Isso. liberdade. Se o seu filho é pequeno e você já começou antes, o controle é mais fácil. Porque na adolescência ele já sabe que você vai olhar as mensagens, você vai olhar os chats dos jogos que ele participa, as redes sociais que ele participa, se é que ele participa, eu aconselho que não participe. E na adolescência já vai ser mais fácil. Agora, se você tem um filho adolescente que Não você não começou. desenvolveu nenhum tipo de controle, no começo tem que ter um tratamento de choque. É uma conversa, eventualmente permanecer alguns dias sem o telefone e após a definição das regras, tudo na nossa vida tem regras, Exato. aí você libera e combina como que vai funcionar dali em diante. Mas em algum momento os pais têm que assumir esse papel. Foi conosco assim em várias situações. Desde a primeira vez que você pegou um ônibus até a primeira vez que você dirigiu um carro, no final da sua adolescência. Então os seus pais te traziam regras.
A nossa geração de pais é a geração que vai criar essas regras. E provavelmente os teus filhos vão saber o que fazer com os teus netos. Uhum. Mas a gente tem que desenvolver essas regras iniciais. É. E é difícil, porque eu percebo que é uma geração muito questionadora, né? Mais ou menos o que a Neila falou assim, mas é meu direito. É, Mas o seu direito não tá acima do meu direito de pai, né? De mãe, no caso, assim. zelar Eu por sei o você. que é melhor pra você, né? E aquela frase, mas você não é todo mundo, cabe aqui perfeitamente, né? Ainda mais quando a gente fala de filhos cristãos, né? O conteúdo que a internet, que essas redes trazem hoje, são terríveis, né? Qualquer palavra que você digite ali, chega em lugares Que nem a gente imagina, que a né? gente nem imagina. Existem redes sociais pornográficas, existem inúmeras coisas que Sim. a gente nem, assim, nem passava pela minha cabeça. Eu, estudando, fui entender, né, que existe isso. Então, é muito, extremamente perigoso. E aí, uma dúvida, assim, que a gente tava falando é, qual que é a melhor idade para dar esse celular, então, na mão dele, para ser dele? É complexo, é um assunto que não tem uma resposta exata. Ah, gente, Né? que pena. Por favor, a gente pena. queria. Fala qualquer número. Olha, 25 anos, a gente... Sim, eu acho que é o melhor. Não tem um consenso. A família precisa entender que criança não tem que ter celular. Sim. Eu acho que esse é o mais Exatamente. importante. Você deve passar por isso, eu tenho passado por isso. As amigas da minha filha menor, de 9 anos, todas têm celular. E elas saem da escola já querem mandar mensagem. Eu falei, mas o que você vai falar com essa sua amiga que não pode esperar para amanhã? Então, eu acho que eu sou a mãe chata da turma. Não, eu também sou um É. pouco. O meu faz parte aqui da liderança das crianças da igreja. No dia que a gente saiu da igreja, eu falei assim, mamãe, agora eu vou precisar de um celular. Porque eu vou precisar falar com o pessoal da olha diretoria. só. Eu falei, não, você pode falar pelo meu telefone. Não, mas vai criar um grupo de WhatsApp. Tudo bem, cria com o meu telefone. E aí, Isso se mesmo. vier a mensagem ao longo do dia, à noite você vê. E aí, gente, ele nem tem celular. E esses dias que eu tô de casa, ele fica, mamãe, tem alguma mensagem? Porque eles estão combinando lá uma coisa, discutindo um tema X. E fica nessa aí. Mas assim, já era uma oportunidade. É. E o meu argumento, por enquanto, é todo lugar que você vai, eu consigo te acessar sem um celular. Porque eu tô na igreja, ou tá na casa de algum amigo, né? Tá na casa dos avós, tá na escola. Então, é um lugar que está com a supervisão de um adulto, que eu consigo Sim. acessar o adulto. Então, eu ainda tô nesse argumento que tá funcionando ainda. Gente, vamos lembrar, para que serve um celular originalmente? Para você se comunicar Sim. com alguém. É, com uma pessoa, né? Não com o mundo Veja, inteiro. você se comunica com alguém. Aí, se você vai fazer ligação, mensagem, É. se você vai acessar um ambiente de rede social, você vai se comunicar com alguém. Com quem que uma criança vai se comunicar? Ok, com os amigos. Mas precisa mesmo daquele momento de interação? Como a Neila falou, posso esperar amanhã. Agora, vamos pegar uma idade que você quer uma resposta assim mais, né? Por Dos favor, 25 ajuda anos. a gente, né? Vocês Eu também entendo querem. que na adolescência é um momento para você dar um telefone. Porque ele vai ter mais autonomia. Ele pode participar de situações em que você, pai, mãe, não estará presente. É verdade. E aí você vai precisar se comunicar com ele. E ele já tem ideia de algumas questões relacionadas à nossa sociedade. Que horas eu vou embora, com quem que eu vou embora, onde eu tô indo. Você já vai ter ali uma autonomia diferente de, por exemplo, uma criança de 10 anos, que ainda permanece no ambiente, no núcleo familiar, ou com pessoas muito próximas, como os Controlado. tios. Sim. É. Não necessariamente com uma pessoa que não é do núcleo familiar. Então, a adolescência seria um momento bom para você começar. Aqui está o seu número de telefone. Porque você pode dar um celular com Wi-Fi para usar em casa sem acesso ao 4, 5G, que é a internet de rua. Sim. Sim. Agora, para você ter um número de telefone para que a pessoa saia de casa e use o telefone e converse com alguém, Internet. a adolescência. É bem interessante isso e assustador ao mesmo tempo, né? Assustador. Eu lembro, meu pai trabalhava na Telesp, né? Depois virou Telefônica. Então, quando surgiu o telefone, alguns funcionários foram escolhidos para terem o telefone para divulgar. E eu lembro que a gente saiu, foi um restaurante e era a orientação. Você chegou num lugar, num restaurante, você tem que avisar e vai tocar o seu telefone. Porque tinha que tocar no alto para divulgar. Então, essa era a divulgação que eles estavam fazendo. Então, alguns funcionários foram selecionados para andarem com esse aparelho. Eu lembro que era uma vergonha.
né? Era uma vergonha onde a gente saía, meu Ai, pai vai tocar. tocava aquele telefone, Olha só, o lugar inteiro olhava pra gente. Então, assim, que é e faz isso? tão pouco tempo, né? Se for olhar aí, gente, não faz tão pouco. Faz aí uns 25 anos, vai. É, por aí. Mas é pouco tempo se a gente for pensar em termos Da de evolução. vida, Da né? nossa E geração. quão E rápido onde a gente foi, parou, né? onde a gente parou, que hoje você vê crianças de 7, 8 anos Isso. andando por aí com um aparelho e nem olham pro lado, né? Estão aqui assim, focados, só naquilo, não enxergam nem quem tá do lado, não sabe nem se a pessoa do lado tá Não, gente, de a gente calça ou de fala, não shorts. responde. Você vê que tá meio fora de órbita. Nos momentos em que você fala, Elas não brincam entre acessa. elas do lado Com o celular. com o né? celular. É. Tá no Tablet, joguinho. enfim. E a questão dos jogos, gente, a questão das redes sociais, e é o ponto principal aqui, elas são perigosas. Elas são perigosas. Outro dia eu estava conversando com uma vizinha, e ela falou que o filho estava jogando pela televisão da sala, que ela só deixa ele jogar lá. E uma vez veio uma voz de homem ali, pelo jogo. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Você tá sozinho? E ela estava na cozinha, ela escutou, ela ficou assustada, foi lá na sala e tirou o aparelho ali, desconectou. E aí ela ficou pensando, falou assim, puxa, eu estava em casa, estava com meu filho, jogando na sala. Imagina se fosse um jogo que ele estivesse no celular, que era conectado à Sim. internet. Os jogos hoje todos têm chat. Então, conversa. Você acha que a criança acha que está conversando com outra criança. Mas, às vezes, é um adulto que Mas se é muita passa. inocência, É né? muita inocência. Porque inocência. eu tava é explicando muita. justamente, se alguém perguntar, você não responde nada. Só se for alguma coisa do Exatamente. jogo. Perguntou alguma coisa além do jogo, esquece, não fala. Aí minha filha falou assim, mas e se ele disser que é uma criança? Percebe? A Eu falei, inocência. quem te garante que é uma criança, que não é um... Aí falou o linguajar Sim. deles, né? De, um ladrão, uma pessoa que quer fazer uma maldade, quer descobrir qualquer coisa. E se falar, quantos anos você tem? 7. Ah, tudo bem, então é uma criança. Uhum. É muita inocência, assim, coisas que... E tem coisas que, assim, eu que não sou uma pessoa muito esclarecida digitalmente, eu nem sabia que isso era possível. Entrar alguém no negócio, Sim, uma nem eu também. voz, falar... É porque o jogo é online, nesse caso, né? O jogo é online e ele tem o ao vivo ali, o chatzinho, que eles Uhum. podem conversar. Então, ele estava na mas televisão, se nessa você mas tá jogando Isso. sozinho num os quarto, pais já começa a precisam conversar. interar sobre a realidade do que acontece. Que É. não tem só Facebook, Instagram, YouTube Sim. e WhatsApp. Existem outras redes sociais muito piores, né? Tem o Discord, tem o Wattpad, que eu nem sei se vocês sabem o que é. Não. Sei É, lá, né? o Wattpad é uma rede social de histórias. É como se fossem mini blogs. Então, a pessoa pode escrever histórias ali e ela vai publicando capítulos. Só que ali tem histórias boas e histórias não tão boas. Já saíram autores de livros ali pelo Wattpad. Mas existem a parte de pornografia, de animes que são pornográficos. E não tem muito filtro. Então, a criança vai lá, se inscreve. Às vezes, os pais nem sabem que existe. Ah, vê que é alguma coisa de história. Tá, mas que história que o seu filho tá vendo? E dali ela pode ir para a próxima história. E essa próxima história, o que que é? Então, é complexo. Os pais precisam saber quais são as redes sociais, né? Saber quais os mecanismos. Ah, eu não sei de tudo. Nem eu, gente. Eu tenho descoberto a cada dia novas redes sociais. Mas o que que eu posso fazer? Ah, eu não sei nada. Então, eu vou chamar um técnico, vou chamar alguém que entenda para colocar os bloqueios. E participar mais desse mundo digital, que é a realidade. Isso é muito importante, gente, porque quando você consegue desenvolver o seu controle do seu filho e os bloqueios, você evita uma série de problemas de saúde. Miopia, uma explosão de miopia na pandemia, por conta das aulas online, uso de celular, que foi quando as crianças começaram a usar muito mais do que antes. Depressão, tentativas de se machucar, ansiedade, isso tudo na adolescência. Então os números aumentaram muito. E como que a gente sabe que esses números aumentaram? Porque as evidências em saúde,
é quando as pessoas buscam ajuda. Então, nessas questões emocionais, os médicos não batem na casa das pessoas. E aí, tem alguém deprimido aí? Não é assim. É quando você vê a procura por ajuda, por exemplo, no pronto-socorro. Então, o número de crianças que foram a pronto-socorro com machucadas, se auto-machucaram. Crianças que ansiosas, deprimidas, seu filho ficou muito tempo trancado no quarto, vai conversar com ele, veja o que está acontecendo. Isso não é normal, ele não querer sair do quarto, nem para ir visitar alguém que ele gosta muito. Então a gente tem que ficar atento com esses problemas de saúde que o uso excessivo das telas trouxeram para os nossos adolescentes. É muito louco isso, porque é muito fácil você ficar sozinho ali, né? Ali no seu celular. Então, você tem a companhia de algo, né? Você não tá ali olhando pro teto, fazendo nada. Não, você se sente acompanhado. Você conversa com um amigo, você conversa com alguém, você comenta a foto de alguém, você curte. É uma sensação de companhia, mas Pertencimento, né? mas que não é real, né? E eles se sentem vazios também. Eles, da mesma maneira que eles sentem que estão acompanhados, eles se sentem solitários também. Então, a gente não pode ir muito pelo parâmetro do adolescente que está falando que está tudo bem. Se a gente sabe que, biologicamente, que a parte comportamental, ele é um ser social. Ele se reconhece como pessoa a partir do momento que ele está ali em grupo. Isso. Então, participar de grupos de adolescentes na igreja, Precisa. chamar os amigos. Teve a Copa do Mundo ano passado, não sei se vocês fizeram, mas tinha assim, dias de jogos em casa que tava 20 adolescentes em casa. Então, essas participações dos pais na vida dos filhos são muito importantes. Era isso que eu ia falar, porque, por exemplo, minha memória de adolescência é sempre estar em grupo, Casa sempre estar cheia, né? casa Exatamente. cheia, ou tava na casa Ou de na casa de alguém, alguém. ou alguém na minha casa, e era essa loucura, vamos todo mundo pra igreja, vamos todo mundo pra... E é sempre assim, vamos todos. Exatamente. E hoje eu vejo os meus sobrinhos adolescentes sempre sozinhos. Eles estão num todo sozinhos. Mas vamos pensar mais além. Quem que te estimulava? Meus pais. Seus pais. É. Então nós temos que estimular os nossos filhos. Filhos, vamos. Ah, não quero. Ah, mas vamos lá só um pouquinho, só para ver como é que é. Às vezes esse não quero pode ser um pedido de ajuda. Sim. Lá no fundo ele quer. Mas ele nem sabe Você como percebe? começar, né? Aí na hora que ele vê que, nossa, gostei. Pai, vamos voltar na semana que vem, no encontro, no grupo, nas atividades. Eles nunca vão querer inicialmente, mas depende da Verdade. gente trazer esse estímulo. Se hoje você tem o grupo de amigos que você cresceu na igreja, é porque os seus pais te levaram. Investiram, certeza. né? Verdade. Exatamente. Investiram. Com certeza, eles investiram tempo, então fica pra você. Precisa deixar um pouquinho de lado aquela sua tarde tranquila e ir lá no meio de um monte de adolescente, no meio de um monte de criança, pra tratar do coração do seu filho, né? Porque Sim. a gente hoje eu vejo que assim a minha relação de mãe é muito diferente da relação que a minha mãe tinha, porque minha mãe ela não trabalhava. Então assim, de certa forma, ela tinha o tempo dentro de casa, né? Porque assim, eu falo assim, às vezes eu penso, gente, tenho tanta coisa pra fazer em casa, não deu tempo, mas eu vou sair com ele pra ir na atividade das crianças. Eu vou, deixa a casa pra amanhã, deixa a casa pra depois, porque o amanhã dele é mais importante do que a minha casa, né? É isso que a gente precisa ter em mente, né? É importante plantar desde criança, tá ali nas atividades, porque vai chegando na fase 9, 10, já começa a resmungar um pouquinho. Adolescente, se ele não tem costume mais de ir, já não quer ir mais. É importante que os pais priorizem a vida das crianças, dos adolescentes, porque passa muito rápido. Passa muito rápido. E passa rápido. Nosso tempo aqui também, infelizmente. E eu queria pedir para vocês deixarem uma palavra final para esses pais que estão em casa, que assim como eu e a Rafa estão aqui desesperados para fazer essa mudança. Mais importante é começar a reconhecer o seu próprio tempo de tela, o que você precisa melhorar, porque a mudança começa sempre na gente. Pensar que nós somos falhos, nós estamos ainda num processo de aperfeiçoamento e os nossos filhos não precisam de muita coisa, eles precisam de amor, eles precisam de segurança, eles precisam que a gente coloque limites.
As crianças hoje elas estão gritando por limites. Verdade. Então faça isso uma prioridade para você, para sua família, porque lá na frente você vai colher bons frutos. Não espere que as coisas piorem para que você faça essas mudanças. Se você tem filhos novos, comece já. Seus filhos estão adolescentes, faça as mudanças necessárias. Vai ser difícil no começo? Vai ser difícil, mas persevere, porque Deus vai honrar a sua família. Amém. A mensagem que eu quero trazer é que você desenvolva relacionamento com seus filhos, independente da idade. Se conseguir desde pequeno, ótimo. Ah, mas meu filho é adolescente, nunca é tarde para você começar. Desenvolva relacionamento com seus filhos, traga experiências. Mostre para ele como que é relacionamentos saudáveis no núcleo familiar, na igreja, no futuro trabalho, se ele já está começando a trabalhar. Desenvolva esse relacionamento. Eles vão buscar você quando eles precisarem de ajuda. Que bênção. Que lindo. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada por tanto conhecimento. Foi pouco Compartilhar, tempo. foi né? mesmo. Acho que eles vão ter que voltar Vão. outro programa. Com Eu certeza. acho também. Mas eu não tenho como ir embora daqui sem falar para você que está em casa que todo dia é dia de recomeço. Que todo dia Deus te capacita. Que todo dia você pode pedir. Eu sempre falo isso aqui e é real, é verdadeiro. Nós temos um Deus disponível, de livre acesso. Peça sabedoria. A Bíblia diz que quando a gente pede sabedoria, Ele dá. Liberalmente, quer dizer, livre. Você pode pedir e Ele está ali. Ele vai te dar. E não se esqueça que é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Descansa nele. Confia. Um beijo. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.